Dificilmente você vai entrar em uma igreja católica e não vai encontrar alguém usando uma medalha de São Bento. Até porque ela está em carros, casas, pescoços, portas, mochilas. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem foi São Bento? Quem era esse homem cuja medalha atravessou 15 séculos de história? E por que até hoje milhões de pessoas recorrem à intercessão dele? Pois é, a resposta começa em uma Itália completamente diferente daquela que conhecemos hoje. Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e eu te convido a pegar um cafezinho, aproximar a sua cadeira e sentar aqui comigo um pouquinho que hoje eu vou te contar a história de São Bento de Núrcia, o homem que mudou completamente a história da Europa enquanto expulsava demônios. Vem comigo! Benedicto de Núrcia nasceu por volta do ano de 480 d.C., na província de Núrcia, na Itália. Ele pertencia a uma família muito nobre romana e cristã e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, que também abraçou a vida eremita e se tornou uma santa da Igreja Católica. O livro 2 dos Diálogos de São Gregório de Magno é a principal fonte que a gente tem para conhecer a vida de São Bento, e essa obra foi redigida por volta do ano de 593, com base em vários fatos narrados pelos monges que conviveram com São Bento. E essa obra procura sempre enaltecer a santidade desse patriarca e legislador do monarquismo ocidental. Segundo São Gregório, São Bento realizou os primeiros estudos na sua cidade natal mesmo. Só que mais tarde ele foi enviado para Roma para continuar os estudos, para estudar a humanidade. Só que São Bento não gostou muito do ambiente que ele encontrou. Ele encontrou uma cidade bem imoral e isso o impulsionou a largar os estudos e a se dedicar totalmente à vida eremita. Durante 3 anos, São Bento morou de forma isolada em uma gruta na comuna de Affili, que na época se chamava Enfide, com o apoio de um monge que respeitava muito o distanciamento que São Bento queria manter das outras pessoas e deixava para ele pequenos alimentos. Aos poucos, pastores que passavam pela região começaram a contar histórias sobre São Bento para os povoados ao redor, e logo outros jovens sedentos por uma vida de oração foram visitar São Bento, dando enfim ao sossego do nosso querido eremita. Estando com 40 anos, ele saiu da gruta e partiu para o sul da Roma, onde ele encontrou o lar da ordem beneditina na colina rochosa chamada de Monte Cassino, localizada no sudeste da Roma e ao oeste da cidade de Cassino. E se um dia o desejo dele era viver uma vida eremita, agora a proposta era uma vida bem comunitária. São Bento passava por muitas tentações e muitas batalhas espirituais, tanto que uma das maiores e mais conhecidas aconteceu quando ele ainda morava dentro dessa caverna. Em um momento de grande solidão, o demônio assumiu a forma de um pássaro preto, que dentro da linguagem deles era chamado de Melo, que voava muito perto do rosto de São Bento. Ao fazer o sinal da cruz, essa ave desapareceu, mas em seguida o diabo lhe enviou uma lembrança muito vívida e real de uma mulher que ele havia conhecido no passado. Então a paixão e a luxúria tomaram conta do coração de São Bento, ao ponto dele quase abandonar o eremitério, para vocês verem como eram fortes as tentações que ele passava. Então, em uma atitude muito radical para vencer esse desejo e essa luxúria, ele se jogou em um arbusto cheio de espinhos e de urtinhas, rolando sobre ele até ferir todo o seu corpo. E a dor física acabou sufocando a tentação carnal e ele nunca mais foi perturbado daquela maneira. Para você ver como ele era um homem que se esforçava tanto por Deus, ao ponto de preferir se machucar inteiro para evitar pecar. E essa não foi a primeira vez que São Bento passou por uma tentação tão difícil e tão complicada como essa. Porém, ele ainda passou por muito mais tentações. Inclusive, depois que ele foi para o mosteiro, muitas tentações afetavam diretamente os seus monges irmãos. Os monges que moravam com ele e o próprio São Bento relataram que o diabo aparecia frequentemente, e às vezes ele tomava formas muito assustadoras ou instigava a raiva e a desobediência entre eles mesmos, tanto que em uma ocasião o maligno fez com que os monges vissem que o próprio mosteiro estava em chamas, só que São Bento dissipou essa ilusão fazendo o sinal da cruz. São Bento tinha uma devoção muito forte pela cruz de Cristo, e esse era um sinal que ele fazia sempre e ensinava muito para os seus monges irmãos. A fama de santidade de São Bento e a forma de vida que ele ensinava aos seus monges irmãos se espalhava pela província inteira, tanto que várias famílias mandavam os seus filhos para que elas pudessem se tornar monges também. A exemplo de São Bento também surgiram vários outros santos da igreja, como por exemplo São Mauro e São Plácido, dentre muitos outros que, entendendo o espírito monacal de São Bento, foram um grande auxílio para que a regra de São Bento logo criasse forma e solidez e se espalhasse pelo mundo inteiro. Voltando um pouquinho atrás, lembra que eu falei que São Bento tinha uma irmã gêmea? Pois é, Santa Escolástica também se tornou uma irmã religiosa e também passou a viver pela ordem de São Bento. Santa Escolástica era responsável por liderar o ramo feminino da doutrina beneditina, que também se reuniam em mosteiros femininos para seguir a regra de São Bento.
e desde jovem a santa já havia consagrado a sua vida a Deus através de um voto de castidade, porém ela ainda não sabia onde servir a igreja. Foi quando seu irmão, que era muito seu amigo, eles eram melhores amigos mesmo, fundou a Ordem dos Beneditinos, sendo o primeiro mosteiro cristão no Ocidente. E é aí que a Santa Escolástica entendeu qual era o chamado da vida dela e fundou o ramo feminino da Ordem Beneditina, chamado também de Escolásticas. Como dito anteriormente, São Bento e Santa Escolástica eram muito amigos, e apesar de ambos terem mosteiros que ficavam um ao lado do outro, eles costumavam se ver apenas uma vez no ano, porque a vida monástica de ambos era muito exigente, então eles não conseguiam se ver com frequência, apesar de se amarem muito e de serem melhores amigos. Num desses encontros anuais, São Bento e Santa Escolástica passaram um dia inteiro conversando sobre coisas do céu, sobre a ordem beneditina, sobre suas vidas, sobre as suas espiritualidades, e Santa Escolástica gostava muito de conversar com o irmão e sentia falta da presença dele mais corriqueira ali no seu dia a dia. Então, quando São Bento disse que precisava ir embora, porque um monge beneditino nunca dormia fora do mosteiro, ela implorou para que ele ficasse, porém ele disse que não podia, porque fazia parte da regra. E aí, ela fez uma oração tão forte, ela começou a rezar de forma tão fervorosa e começou a cair uma tempestade naquele momento, coisa que era impossível levando em consideração a época do ano. E aí, isso permitiu com que São Bento passasse a noite com ela e eles pudessem continuar a contar histórias sobre o reino. No dia seguinte, cada um retornou ao seu mosteiro e 3 dias depois, Santa Escolástica veio a falecer. E naquele dia, São Bento viu o espírito de sua irmã subir aos céus. Dentre tantas tentações que o demônio fazia, como eu disse para vocês, ele se aproveitava muito de entrar dentro da vida dos monges e dentro da rotina da casa deles, que era o mosteiro. Tanto que uma dessas vezes o demônio se apossou de um dos monges e estava maltratando muito o corpo desse monge, jogando ele no chão, fazendo com que ele se batesse nas coisas. E quando São Bento voltou do seu momento de oração e viu seu irmão naquele estado, ele se aproximou de seu irmão e com uma única bofetada, o demônio se retirou dali e nunca mais se apossou daquele monge. Em determinado momento da vida, os monges pediram para que São Bento se tornasse o reitor deles, para que se tornasse o gestor, o coordenador dentre eles. Depois de muita insistência, ele aceitou. Só que depois de um tempo, os monges começaram a se arrepender de terem pedido para que ele se tornasse o reitor, porque São Bento não era pouca coisa não, e ele não era nada leve, vamos dizer assim. Ele era um homem muito rígido, que exigia oração e austeridade dos seus irmãos. Ele queria que eles vivessem de uma forma correta e que realmente se santificassem através da vida. E eles não estavam gostando nada disso, porque eles queriam viver de qualquer forma. Eles não queriam ter tantas responsabilidades, eles não queriam ter tantos compromissos. Então eles decidiram envenenar São Bento. Ao levarem para ele uma taça de vinho envenenado, São Bento a abençoou como fazia de costume, e isso fez com que a taça se rompesse na própria mão de São Bento. Imediatamente ele se levantou e disse aos seus irmãos: Deus tenha compaixão de vós, irmãos. Não vos disse eu previamente que não harmonizavam os vossos e os meus costumes? Dito isso, ele voltou a se isolar por um tempo. Anos depois, a fama de santidade continuou se espalhando, e isso despertou a inveja de um padre vizinho chamado Florencio, que resolveu dar um presente que na cabeça dele seria fatal. Ele enviou para São Bento um pão envenenado. E apesar de São Bento já saber que aquele pão estava envenenado, claro, o Senhor já havia revelado de seu coração dele, ele aceitou por educação, porém ele deu aquele pão envenenado ao corvo, ao amigo corvo que ele tinha, que ia todos os dias até São Bento para que pudesse receber alimento dele. E ele pediu para que esse corvo levasse esse pão envenenado para um lugar muito distante, que não pudesse afetar ninguém. E aí, mais uma vez, o Senhor o livrou das garras do inimigo e da inveja que infelizmente o maligno fazia brotar no coração das pessoas. E você deve estar se perguntando, Duda, mas que regra era essa que São Bento havia colocado, que os monges não queriam seguir de forma alguma, e isso fez com que eles tentassem até matá-lo? Pois é, eu vou te contar qual que era a tal regra de São Bento. A regra de São Bento nada mais é do que um livro escrito pelo próprio São Bento com todas as regras para a vida monástica comunitária. Ele possui 73 capítulos bem curtos. A regra tem por prioridade a prática do silêncio, da oração, do trabalho, do recolhimento, da obediência e da fraternidade. E é por essa regra que a Ordem de São Bento se mantém inabalável após mais de 1500 anos, sendo ela a referencial de vida para muitos outros mosteiros do Ocidente e também para muitos leigos que buscam a vida de santidade no cotidiano. Dentro da regra de São Bento, ele não contava nada além daquilo que ele mesmo vivia, nada além das práticas que ele mesmo fazia. E sobre isso, São Gregório Magno dizia o seguinte, abre aspas,
Se, pois, alguém quiser conhecer mais exatamente os costumes e a vida do Santo Pai, poderá encontrar nos preceitos dessa regra todas as ações que ele mesmo praticava como mestre, pois o santo homem de modo nenhum pôde ensinar outra coisa senão aquilo que ele mesmo viveu. Tanto que a mais famosa expressão dentro da ordem beneditina criada por São Bento é a típica frase em latim ora et labora, que significa ora e trabalha. Ou seja, São Bento acreditava e ensinava para os seus monges irmãos que uma coisa não está desligada da outra, não está separada da outra. A oração não é algo diferente do trabalho, o trabalho não é algo diferente da oração. Ambas devem andar juntas. O trabalho dignifica o homem, como já diziam as escrituras. E é por isso que nós devemos fazer do nosso trabalho uma oração. E a oração fortalece a nossa fé. E então, 40 dias depois de ter sepultado a sua irmã Santa Escolástica, São Bento foi conhecer o paraíso. Ele faleceu de pé, em frente ao altar, com as mãos erguidas para o céu. Com a sua morte, a sua fama e vida de santidade, bem também como a vida da sua irmã, se espalharam cada vez mais por todo o Ocidente. E a partir da regra de São Bento, muitas ordens e almas se inspiraram num lema criado por ele, ora et labora. Logo depois da sua morte, os mosteiros beneditinos se tornaram, sobretudo na Idade Média, muito importantes centros de referência, tendo saído deles inúmeros santos, papas e ícones da Igreja. São Bento é, pela sua influência, considerado o patriarca dos monges do Ocidente e o padroeiro da Europa, tanto que ele foi canonizado no ano de 1220 e a sua festa é celebrada no dia 11 de julho. Uma curiosidade que surpreende muitas pessoas é que se não fossem os monges beneditinos, muitos escritos da história, não só da Europa, mas do mundo como um todo, nunca haveriam sido encontrados, pois os monges guardavam muitos escritos muito importantes para a história. Vai falar, eu acho que essa você não sabia, né? Agora sim, vamos falar sobre o significado da medalha de São Bento. Como ela surgiu, qual o significado, e eu vou quebrar de uma vez por todas essa ideia de que é um objeto mágico. Até porque não é um objeto que faz nada, mas sim é o poder de Deus pela intercessão do santo, ok? Para os primeiros cristãos, a cruz era o símbolo favorito para significar que eles eram cristãos e que eles acreditavam em Cristo. E a cruz era um símbolo muito importante para São Bento. Tanto que a cruz se tornou o maior símbolo e o maior distintivo, vamos dizer assim, da ordem beneditina. A devoção à cruz de Cristo também deu origem à cunhagem de medalhas, que traziam a imagem de São Bento segurando a cruz erguida em uma mão, na mão direita, e a sua regra para os mosteiros na outra mão, na mão esquerda. Então, assim, a cruz sempre esteve muito intimamente associada à medalha de São Bento, que é frequentemente chamada de medalha da cruz de São Bento. A gente não tem uma data exata de quando é que começaram a ser cunhadas essas medalhas, porém, em algum momento da história, foram colocadas letras maiúsculas ao redor da medalha que por bastante tempo as pessoas não faziam ideia do que significava. Só que isso mudou no ano de 1647. Nesse ano, foi encontrado na abadia de Mitten, na Baviera, um manuscrito datado do ano de 1415 que fornecia uma explicação dessas letras. E essas são as letras iniciais de uma oração latina do exorcismo contra Satanás, como eu vou explicar para vocês agora. Essas características citadas foram adicionadas à medalha no ano de 1880 para celebrar o jubileu dos aniversários de São Bento, e até hoje é considerada a medalha mais importante e mais bonita já feita em honra a São Bento. Agora a gente vai entender parte por parte dos significados da medalha. Na face, na frente da medalha, está a imagem de São Bento, e na sua mão direita ele segura uma cruz, um símbolo cristão da salvação, e a cruz nos lembra do trabalho zeloso dos monges e das monjas beneditinos, evangelizando e civilizando a Inglaterra e a Europa, especialmente do 6º ao 9º do século. Já na mão esquerda, São Bento está segurando a sua regra para os mosteiros, que bem pode ser resumida nas palavras do prólogo que ele nos exorta a caminhar nos caminhos de Deus com o Evangelho como nosso guia. Em um pedestal à direita da medalha, São Bento está com um cálice envenenado quebrado quando ele faz o sinal da cruz sobre ele. Em um pedestal à esquerda, ele tem um corvo prestes a carregar um pão envenenado que o inimigo ciumento havia enviado a São Bento. Acima do cálice do corvo e em ambos os lados estão as palavras latinas Crux Patris Benedict, a cruz do nosso Santo Pai Bento. Esse é o significado. Já na margem da medalha, ao redor, circuncidão da figura de São Bento mesmo, estão as palavras latinas que significam que sejamos fortalecidos por sua presença na hora da nossa morte. Abaixo dos pés de São Bento tem uma comemoração em honra ao jubileu do aniversário de São Bento, porque essa medalha foi cunhada no ano de 1880. No verso da medalha, a cruz ela já é dominante, ela pega quase a medalha inteira, vamos dizer assim. E nos braços da cruz estão as letras iniciais de uma oração latina, em latim, bem rítmica e que todo mundo conhece. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia.
Nos ângulos da cruz, a gente tem as letras CSPB, que significam a cruz de nosso Santo Pai Bento. Claro, tudo em latim. Acima da cruz, a gente consegue ver a palavra Pax, que significa paz, que tem sido um lema beneditino por todos esses séculos. Ao redor da margem do verso da medalha, nós temos as letras V, R, S, N, S, M, V. Depois a gente tem S, M, Q, L, I, V, B, que são as letras iniciais, como mencionei acima, de uma oração latina de um exorcismo contra Satanás, que significa: afasta-te, Satanás, nunca me tentes com as suas vaidades, o que me ofereces é mal, bebe tu mesmo dos teus venenos. Agora que você sabe o significado de todos os elementos da medalha de São Bento, talvez você esteja se perguntando: mas Duda, como é que eu posso usar ela? Tem uma forma certa de usá-la? E a resposta é que não. Você pode usar ela pendurada no seu pescoço, pendurada no seu rosário, pode usar ela como um chaveiro da sua casa, pendurada também no retrovisor, no vidrinho do carro. Você pode usar ela de diferentes maneiras. A importância é o sentimento que você tem e a sua intenção. Até porque a medalha, ela não é um objeto mágico. Não é ela que vai salvar a sua casa, que vai afastar o demônio, não tem nada disso. Mas é a nossa devoção. Quando a gente usa a medalha, nós estamos pedindo a intercessão de São Bento pela nossa vida. Tanto que São Bento é muito mistificado atualmente. Muitas pessoas usam São Bento como um amuleto, consideram ele como seu padroeiro só porque ouviram alguma história dizendo que São Bento lutava com demônios, São Bento protegia disso, São Bento protegia daquilo, e muitas vezes nem sequer conhecem a história. Tanto que é importante que a gente use de forma correta. Não porque a gente usa no pescoço ou porque a gente usa numa chave, mas sim com a devoção e com o entendimento correto. A medalha carrega um exorcismo muito forte contra Satanás. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Não acreditar que a medalha vai nos salvar do demônio, não. Mas sim, levar ela como a nossa regra de vida, assim como São Bento levava. Levar ela como realmente a nossa oração diária, para que nós, pela nossa devoção, possamos pedir a intercessão de São Bento, para que possamos vencer as nossas lutas e as nossas batalhas espirituais. E agora eu te convido a rezar a oração de São Bento junto comigo em português. Para caso você ainda não conheça, você aprender e fazer dela uma das suas orações diárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Cruz sacra simic lux, ainda hei de aprender latim, ok? E a gente pode perceber que durante anos e anos, impérios caíram, guerras aconteceram, o mundo mudou, mas a vida de São Bento permanece impactando muitas outras vidas ao redor do mundo. Porque no final das contas, o poder de São Bento não vinha de uma medalha, nem de uma ordem religiosa. O poder de São Bento, o poder que na verdade nem era dele, mas essa unção que se transformava em poder e nessa fama de santidade vinha do alto. São Bento vivia uma vida totalmente entregue a Cristo. E talvez essa seja a maior mensagem que ele pode nos deixar a partir desse vídeo. Que o mundo muda quando ao menos um coração decide voltar toda a sua vida para Deus. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações, de comentar o que você achou e o que você quiser ver nos próximos vídeos e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, obrigada por ter sentado aqui comigo mais um pouquinho para ouvir mais essa história. Espero que essa história tenha se tornado uma partezinha da história da sua vida também. Vai com Deus e até a nossa próxima história. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!